No século XIX, uma quantidade muito significativa de pesquisadores estudaram o fenômeno espírita. Alexander Aksakov, Ernesto Bozano, César Lombroso, William Crookes, Coronel de Rochas, Camille Flammarion, Gabriel Delany. Ao todo, o número de pesquisadores, segundo Pedro Granja na obra Afinal Quem Somos, é de 117 pesquisadores nesse período. Mas há uma coisa muito interessante nas pesquisas que eles fazem. Esses pesquisadores, como homens de ciência, estavam muito interessados na comprovação do fenômeno espírita. Eles estavam preocupados com a veracidade daquilo que eles viam, a comprovação de que tem vida após a morte, a comprovação de que efetivamente nós somos, sim, espíritos imortais e que depois da morte continuaremos vivos. Então, essa leitura sobre a mediunidade e a comprovação da sobrevivência da vida era o grande foco desses pesquisadores todos. Mas há dois nomes em particular que pegaram uma vertente um pouco diferente. Um deles, Leon Denis, outro, Allan Kardec. O que há de diferente na obra desses dois personagens? O que há é que eles se debruçaram não no fenômeno em si, mas nas consequências morais que esses fenômenos trazem. Porque os outros se contentaram em dizer: é verdade que a vida continua, é verdade que os espíritos se comunicam, isso é verdade e eu posso provar. Kardec e Leon Denis saíram para uma leitura um pouco diferenciada, perguntando o seguinte: se isso é verdade, o que significa para a humanidade? Se é fato que os espíritos do outro lado da vida estão em condições espirituais diferentes, uns mais felizes e outros menos felizes, o que podemos fazer enquanto estamos entre os homens para garantir uma felicidade maior do outro lado da vida? Então vejam que é uma reflexão muito diferente daquela que nós encontramos na leitura dos outros pesquisadores, Ângela. Por quê? Porque os outros estavam focados no fenômeno e eles nas transformações que a criatura humana poderia empreender na medida em que ela se aproximasse dessas verdades espirituais. Isso foi tão significativo que quando Allan Kardec vai escrever a sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, a obra é composta de 4 partes. Uma parte, Deus e a Criação, focado especificamente num desdobramento mais científico que a doutrina espírita possa ter. Depois, na segunda parte, uma discussão mais voltada para o mundo espiritual, para a relação dos espíritos com os homens, para o mecanismo da mediunidade, as coisas como ocorrem, como vivem os espíritos, como é essa relação com os homens. Mas ele reservaria a terceira parte de sua obra para discutir sobre as questões específicas das chamadas leis morais. Sim, é aí nessa terceira parte que nós iremos encontrar a substância mais extraordinária das consequências do conhecimento espírita. A quarta parte estaria destinada para analisar das esperanças e consolações, ou seja, do futuro, de como seria o destino dos homens, o que aconteceria conosco sobre o porvir da humanidade, o porvir das nossas histórias de vida, o que acontece efetivamente na justiça divina pela ótica da doutrina espírita. Mas a terceira parte, meu Deus do céu, é uma área extremamente interessante de estudo dentro da mensagem espírita. E em O Livro dos Espíritos, ela vai da questão 614 até a questão
919A. E já abrindo a primeira parte, essa terceira parte, na primeira questão da terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós encontramos uma pergunta espetacular. Pergunta Allan Kardec aos espíritos: é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? E os espíritos respondem: a lei de Deus? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Se ela é a única verdadeira, significa que não existe outro caminho para que nós alcancemos a felicidade. Nós podemos até tentar encontrar por outras vias a tão sonhada felicidade. Mas o caminho verdadeiro para a felicidade do homem está nas leis de Deus. O que é bastante razoável, não é? É bastante razoável, porque assim, se Deus criou a todos nós e deu a todos nós um destino inamovível que é a felicidade, e se todos nós vamos caminhar na direção da felicidade, não há outra alternativa que nós possamos buscar. Nós, de fato, somos espíritos que caminhamos na direção da felicidade, porque a experiência da criatura humana é se aproximar da lei de Deus. E aí, na sequência da resposta, os espíritos dizem: essa lei indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E daí vem a frase mais interessante da resposta: o homem só é infeliz quando dela se afasta. É tão espetacular, porque vai falar para nós que a nossa condição de alcançarmos a felicidade está relacionada com o nosso dom de nos aproximarmos da lei de Deus. Quanto mais a criatura humana decide de si mesma que ela vai se aproximar da lei de Deus, Olavo, quanto mais ela faz este movimento de aproximação dessa dinâmica da vida, tanto mais fácil se torna que os nossos corações encontrem a felicidade. Ora, 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 então como é que as coisas se configuram? Nós vamos tendo pelas experiências a possibilidade de aprimorarmos os nossos corações, de refinarmos os nossos sentimentos, fazendo a opção pelo amor. Enquanto eu não experimento o amor, eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Eu posso dizer: "Ah, eu me vinguei, eu fiquei tão satisfeito". Não ficou. Feliz não ficou. Pode encontrar alegria, pode encontrar prazer, pode encontrar um monte de coisa. Felicidade só quando nós nos aproximamos da lei de Deus. E é o destino para onde nós vamos, porque as experiências, as encarnações, elas existem exatamente para isso, Patrícia, para que nós consigamos desembaraçar as nossas almas das nossas imperfeições. A gente faz o que é errado até cansar do mal. E quando nós cansamos do mal, nós dizemos: eu estou exausto de fazer isso, porque eu me vingo, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, tenho ódio, ressentimento, eu quero me vingar dos outros. Não sou feliz, não sou feliz. Aí, quando eu começo a experimentar o amor, eu automaticamente começo a experimentar a felicidade. Então, não existe felicidade distante do amor. Nós podemos até querer dizer que existe, mas não é, porque essa é a regra do universo. Olha que coisa linda você conseguir descobrir que não adianta procurarmos a felicidade em outros caminhos que não sejam efetivamente o amor. Não existe. Somente através desse tipo de vivência é que nós encontraremos a felicidade que nós tanto sonhamos. E é uma coisa bem curiosa nessa resposta, porque os espíritos dizem assim:
O homem só é infeliz quando dela se afasta. Não está dito, o homem só sofre quando dela se afasta. Porque, na verdade, o sofrimento é diferente da infelicidade. É claro para vocês a diferença entre sofrimento e infelicidade? Vou dar um exemplo. Uma mulher em trabalho de parto está sofrendo ou não? Está? Está infeliz? Essa é a diferença entre sofrimento e infelicidade. Ficou claro agora? O sofrimento está na história das nossas existências físicas, está na dor do corpo, está nas circunstâncias que a vida nos exige. A infelicidade não está na vida do corpo. A infelicidade está na vida da alma. Uma pessoa pode ter tudo na vida e estar infeliz. Enquanto que eu posso ter uma pessoa a quem falta alguma coisa, que pode estar experimentando um sofrimento físico, mas não é infeliz. Alguém já leu o livro Renúncia? Alcione sofreu. Bom. Foi infeliz? Não. A infelicidade está na sensação da companhia de Deus nas nossas vidas, na certeza de um amanhã venturoso, numa fortaleza de espírito que nasce da compreensão mais plena do que seja a vida. Ainda que eu esteja experimentando o sofrimento que a vida traz, nós, Lourdinha, podemos dizer efetivamente que as nossas histórias de vida têm um encontro marcado com a felicidade. A felicidade está nos aguardando e ela será uma consequência natural do nosso encontro com o amor. É assim que se desenha dentro da perspectiva da mensagem espírita o destino das criaturas. Se nós vamos aprender a amar, nós naturalmente iremos desenvolver em nós a felicidade, porque só quem ama é verdadeiramente feliz. Essa é a leitura que a gente pode encontrar dentro dessa perspectiva, e às vezes as pessoas querem fazer uma leitura um pouco enviesada, em que elas querem se aproximar de alguma coisa para parar de sofrer. E o sofrimento, muitas vezes, ele vai ficar conosco até o final. Sofrimento, infelicidade, não. Mas às vezes a gente vai enfrentar um sofrimento durante uma existência inteira. Esse sofrimento não vai parar. Ele vai nos acompanhar durante toda a existência. Uma doença mutilante, deformante, que vai nos tirando a capacidade de agir, uma enfermidade incapacitante que a gente possa ter, todas essas histórias podem nos levar, sim, a dores durante toda a existência, mas não a infelicidade. É aí que entra a beleza do conhecimento espírita, que vai nos ajudar a entender a dinâmica da vida aonde nós estamos inseridos. E muitas vezes, dentro do próprio movimento espírita, a gente ouve algumas colocações que elas acabam não sendo tão verdadeiras, sabe? Porque as pessoas costumam dizer assim: olha, quem não vem pelo amor, chegou aqui também essa? Quando as pessoas falam isso, até parece que o plano de Deus tem dois caminhos. A sensação que a gente tem é que Deus assim: olha, eu vou te dar dois caminhos.
Vou te dar o caminho do amor e vou te dar o caminho da dor. Se você não entrar pelo caminho do amor, você vai entrar pelo caminho da dor, você está lascado. Como se a dor fizesse parte do plano de Deus. E eu quero dizer a vocês que a dor não faz parte do plano divino. Porque não diz assim na questão que a lei de Deus é o único caminho que conduz o homem à felicidade? Então não tem outro. Só tem um caminho. Pela leitura daquilo que nós poderíamos chamar de filosofia espírita, não existe o caminho do bem e o caminho do mal, gente. Porque se tivesse o caminho do bem e o caminho do mal, a gente ia por um pisando no outro para ver se a gente conseguia ir lá e cá, lá e cá. O único lugar que tem 2 caminhos é na história do Chapeuzinho Vermelho, que tem o caminho do rio e tem o caminho da floresta. Em doutrina espírita não tem 2 caminhos, só tem um caminho, que é o bem. Quando eu me afasto do caminho do bem, eu estou no descaminho. O mal não é caminho, o mal é descaminho. Existe um caminho que é o bem, aonde eu vivo o bem. E ao viver o bem, eu me realizo, eu me preencho, eu me torno capaz de experimentar sentimentos que não sou capaz de viver se eu não amar. Quando eu faço esta opção, eu me aproximo do bem e sou feliz. Quando eu desobedeço e vou para o descaminho, a consequência é a dor, não porque Deus assim determinou, mas a própria criatura sente a consequência do mal em si. Aqui não tem ninguém que tem mágoa para eu poder chamar para dar esse testemunho, mas vocês, se vocês conhecerem alguém que tem mágoa, vocês vão ver, pergunta para essa pessoa. E elas vão dizer assim, ó: "Ah, eu tinha muita mágoa de fulano, aí eu me reconciliei com ele, eu o perdoei". Quando eu perdoei, gente, parece que eu tirei, assim, uma tonelada das minhas costas. O que mostra que guardar mágoa pesa. E a gente vai andando, parece um caracol carregando peso nas costas, mas não muda. Eu vou, miserável, e aí eu vou sofrendo, carregando peso, gemendo, mas eu não mudo. Então, eu experimento o sofrimento porque é meu livre-arbítrio querer sofrer. Na medida em que eu faço o movimento na direção do bem, a vida se torna mais leve. Lembra quando Jesus dizia assim: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é leve". Jugo é o peso nas costas. Por que o peso é leve? Porque não tem mágoa, tem rancor, tem ódio. Então a vida fica mais leve. A gente vai sofrer nesse caminho até descobrir, gente, estou no caminho errado. Aí, quando a gente fizer a opção por viver o bem, automaticamente a vida ficará melhor. Só que a gente gosta tanto de ter raiva, que a gente sabe que vai ser melhor, mas eu prefiro sofrer. Eu gosto assim, bem sofrido, gemendo. Mas é a condição que nós estamos em termos da nosso padrão espiritual. Quando nós melhorarmos a nossa condição espiritual, isso vai ser mais natural, em que nós vamos naturalmente dizer: "Não, não adianta ter raiva dos outros. Se eu tiver raiva dos outros, eu vou carregar esse peso durante muito tempo. Não quero isso para mim. Eu quero mudar a minha história de vida. Quero ter uma nova capacidade de interpretar a vida". Só que assim, dentro da doutrina espírita, essa diferença entre sofrimento e infelicidade, ela é muito clara. É muito clara, é muito claro para nós a diferença dessas 2 coisas, para que ninguém crie a ilusão de que fazer o bem, tudo vai ficar lindo.
a vida vai ficar maravilhosa, a conta fica sempre no azul, o carro não bate, criança toma banho sozinho, faz tarefa só, não dá trabalho. Você chega em casa e as crianças vêm receber você na porta, cantando Vinha de Luz. Mamãe, mamãe, já tomamos banho, limpamos a casa e fizemos a tarefa. Entre, porque seu jantar está pronto e nós vamos lhe servir. A vida não é assim. A vida não é dessa forma. Então, haverá, em função das características típicas do planeta, dramas na vida material? Não vai ter. Para que ninguém tenha essa ilusão. Não, se eu me aproximar da lei de Deus, pronto, aí acaba. Não, acaba por dentro. O problema acaba por dentro. Por lado de fora, de repente, ele pode até continuar. Mas eu por dentro estou bem. Às vezes a gente melhora por dentro e as coisas melhoram por fora também. Mas a gente não pode ter essa ilusão de achar que quando a gente se transforma, vem uma fada madrinha, bate uma varinha de condão e a casa se arruma sozinho, marido vira carinhoso. Não, isso não vai acontecer assim tão facilmente. A vida ainda poderá ter muitos dramas, porque sofrimento é uma coisa e infelicidade é outra. Mas existem doutrinas que não fazem esta separação entre sofrimento e infelicidade. E chamam tudo de sofrimento. Consideram tudo com o rótulo de sofrimento. E isso pode confundir, porque, na verdade, o objetivo é cessar a infelicidade. Porque o sofrimento a gente vai continuar dando uma topada, arrancando a unha, não é? Vai continuar tendo as dores naturais que a vida possui. A questão é na alma que isso não nos alcance. Mas nós temos uma história muito interessante do entendimento do sofrimento humano, que talvez seja a mais extraordinária de todas as lições que nós temos sobre a interpretação da questão do sofrimento. Não é um conhecimento que a gente está habituado a ter, porque como nós somos muito ligados ao cristianismo, a gente acaba tendo pouca relação com outros iniciados, com outros conhecimentos orientais que também são importantes. E nós tivemos uma grande liderança espiritual na região da Índia, ali próximo do Nepal, trouxe conhecimentos incríveis sobre a questão do sofrimento. Talvez a criatura que melhor entendeu e apresentou para nós as questões do sofrimento da alma humana. Seu nome, Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda. Todo mundo aqui conhece a história dele, não é? Ele era príncipe, aí, quando descobriu que havia sofrimento, que o pai dele colocou ele dentro de um castelo, um palácio que ele não tinha acesso a nenhum tipo de informação ruim. Um dia ele consegue fugir, vê o sofrimento da humanidade, promove uma ruptura e sai do palácio para tentar descobrir o porquê do sofrimento, o que é o sofrimento, de onde vem o sofrimento e como cessar o sofrimento. E ele abandona aquela vida de príncipe e vai morar na floresta. E contam seus biógrafos que o Buda teria ficado 8 anos vivendo entre os homens, aqueles eremitas que ficam na floresta meditando. Então, conta-se que o Buda ficou 8 anos assim. E o pessoal conta uma conversa mole que eu não acredito muito, não, mas é o que conta. Eu vou contar o que conta, vocês dão um desconto aí da história, né? Que nesses 8 anos que ele ficou meditando tal, ele comia 1 grão de arroz por dia. Eu vou ser sincero para vocês, se eu fosse o Buda, eu nem queria esse 1 grão de arroz. Só faz abrir a fome, né? É, deveria ser 1 grão de arroz, 1 quilo de batata, né? Mas ele comia 1 grão de arroz por dia.
Depois de 8 anos meditando, ele sai da floresta. Por quê? Porque ele havia alcançado a iluminação. O que que é isso? Ele havia entendido o sentido da vida. Gente, isso é lindo demais. E a partir do momento em que ele sai da floresta, ele vai viver ensinando as pessoas as verdades que ele havia descoberto. E logo que ele sai, ele faz um discurso, que é chamado o primeiro giro da roda do Dharma. Primeiro giro da roda do Dharma. É a primeira o primeiro conjunto de verdades que o Buda apresenta para as pessoas. Esse discurso, que é também chamado de o discurso das 4 nobres verdades, ele faz esse discurso num parque que existe até hoje, chama-se Parque dos Cervos. Ali, reunindo um grupo pequeno de discípulos, o Buda vai iniciar a pregação das suas verdades espirituais. Então, aí o que que a gente vai ter ali? Ele vai trazer para nós, logo no começo desse seu discurso, uma uma síntese do que ele descobriu durante o seu período de meditação. E ele vai descobrir 4 nobres verdades. Primeira nobre verdade que o Buda descobriu. Eu vou dizer qual é e vocês vão dizer: ridículo. Não precisava 8 anos para descobrir isso. Eu sei isso aí há muito tempo. A primeira nobre verdade que o Buda descobriu: existe o sofrimento. Aí vocês vão me dizer: ridículo, estou sabendo. Não, está sabendo não. O que o Buda quer dizer quando ele fala existe o sofrimento, é que existe sofrimento na vida de cada um de nós. Nós precisamos fazer contato com o nosso sofrimento. É que nós não fazemos. A gente brinca, se esconde, não fala disso, pula por cima. E ele diz: enquanto você não reconhecer que tem sofrimento na sua vida, você não vai conseguir mudar. Então, a primeira grande mudança que a criatura humana precisa fazer na sua vida é dizer: na minha vida existe sofrimento. Para que eu consiga fazer isso, tem que fazer autoconhecimento, né, para você descobrir aonde estão as dores, o que que eu aonde eu sou infeliz, quais são as coisas que me faltam. Eu preciso descobrir que a minha vida não é completa, gente. Que existem coisas na minha alma que são sinais de que eu sou um espírito que ainda sofro, porque me faltam virtudes. Existem virtudes que eu deveria ter e que eu não tenho. Eu preciso fazer este movimento espiritual, o movimento da descoberta, que diferentemente do que nós muitas vezes imaginamos, Renato, que as nossas histórias de vida, elas são de fato uma caminhada para que eu descubra o que eu tenho de carência. Porque eu não quero enxergar as minhas imperfeições. Eu quero esconder o que eu sou. Eu nem faço contato com o meu sofrimento. Se não fizer contato com o seu sofrimento, não vai resolver. Eu preciso descobrir o que me entristece, o que é que os outros me fazem que me dói, o que é que eu faço aos outros que dói neles, e o que é que eu faço a mim mesmo que me torna infeliz. Eu tenho que fazer essa movimentação de descoberta sobre as imperfeições morais que eu possuo, porque somente no momento em que eu descobrir, eu tenho muitas coisas para desenvolver. Tenho muitas virtudes das quais eu careço. Eu sou muito pobre de virtudes. Quão
pobre eu sou em termos de virtudes espirituais. Quando eu descobri que eu sou pobre de virtudes, eu estou apto a fazer a minha mudança. Isso é claro para todos. Veja como é profundo dizer: existe sofrimento. Mas quando você pega o discurso de Jesus, agora eu estou falando de Jesus, não estou falando do Buda. O primeiro discurso do Buda é o discurso no Parque dos Cervos. Beleza. O primeiro discurso de Jesus é o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus mostrou as bem-aventuranças e o Buda mostrou as nobres verdades. A primeira nobre verdade do Buda: existe o sofrimento. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você não descobrir que você tem carência de virtudes, que você é pobre de virtudes, você nunca vai conseguir mudar. Do mesmo jeito que o Buda diz: você tem sofrimentos, existem carências na sua alma, você sofre, faltam virtudes para você. O Cristo diz a mesma coisa. Você precisa descobrir que você tem carências na alma. Porque se eu achar que eu sou um rico de espírito, se eu achar que eu tenho toda a riqueza do mundo, se eu estiver coberto com a capa da soberba, não vai mudar nunca. Vai achar que está certo. Então nunca vai se transformar. Para que eu me transforme, eu preciso reconhecer que eu estou em erro. Quando eu acho que eu estou certo, eu nunca mudo. Quando eu transfiro a responsabilidade para o outro, eu não preciso mudar. Quando eu digo assim: a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é de... Aí começa a jogar para os outros a responsabilidade. O que é que eu vou fazer? Nada, porque eu não estou errado, estou certo. Os outros é que estão errados. Os outros é que têm carência de virtudes. Eu não tenho carência de virtudes. Ora, se eu não tenho carência de virtudes, se eu sou rico de virtudes, eu não sou pobre de espírito. Só os que são pobres de espírito é que podem mudar. Só os que sabem que são pessoas que portam imperfeições é que estão aptos para fazer um processo de mudança. Somente as criaturas humanas, que em função das suas histórias de vida, já perceberam que em suas almas existe sofrimento, são capazes de iniciar o seu processo de transformação. Isso é claro para todos? Então vamos para a segunda verdade do Buda. Eu acho a segunda verdade do Buda uma coisa incrível. Eu acho. De todas as 4 nobres verdades, a mais bonita é a segunda. Eu acho, né? Eu acho que a NET deve achar a quarta a melhor, mas eu acho a segunda melhor. A segunda nobre verdade, disse o Buda: existe uma causa para o sofrimento humano. Não é impressionante? Porque se perguntassem para mim qual é a causa do sofrimento humano, eu diria: são 100 coisas diferentes. É o ódio, a mágoa, a raiva, o ressentimento, é o desejo de vingança, é tudo. É todos esses negócios, tudo isso aí é causa de sofrimento. O Buda disse que não, que todo o sofrimento humano estava relacionado a uma única causa. Incrível. E o mais legal é que quando a gente começa a ler a literatura do Buda, assim, o sofrimento humano só tem uma causa, aí ele dá uma. Mais à frente ele diz: o sofrimento humano só tem uma causa, ele dá outra. Mas tem lugares que você lê em que ele diz: o sofrimento humano está todo vinculado ao apego. É o apego que gera
todo o sofrimento que a criatura humana tem. Isso é o que está dito em alguns textos que o Buda deixou. É, porque a gente se apega e sofre, né? A gente cria apego achando que as coisas são nossas e depois as coisas não são, e aí gera sofrimento. Ele até comenta um tipo de sofrimento chamado o sofrimento da impermanência. O sofrimento da impermanência é o sofrimento porque as coisas mudam e a gente não quer que elas mudem. Então a gente se olha no espelho e diz: "Meu Deus, gente, eu tô acabado". Sofrimento da impermanência. Porque eu queria que as coisas nunca mudassem, mas as coisas mudam. Isso não é apego, pelo amor de Deus, é apego. É apego. Então eu fico olhando as coisas e me desespero, porque eu queria poder parar o tempo, que os meus filhos nunca crescessem, ficassem desse tamanho, que nunca fossem embora. Eu queria que eu nunca envelhecesse, que minha mãe nunca desencarnasse. Então, eu quero parar a vida, sofrimento da impermanência. Não tem como. Então, segundo o Buda, você vai encontrar muitos textos dele que vai dizer a questão do sofrimento humano é o apego. A gente tem que aprender a se desapegar. E ele tem até uma frase bem conhecida em que ele diz assim: o homem sofre porque deseja. Não é que o homem sofra porque deseja sofrer, porque a gente pode entender que seja uma zeugma, ou seja, o homem sofre porque deseja sofrer. Não, o homem sofre porque deseja, ele tem desejo. Como ele deseja, ele sofre. Se ele não tiver desejo, ele não sofre. O problema é que a gente deseja, aí sofreu. Desejou, sofreu. Então, o sofrimento vem do desejo, que está relacionado com essa leitura que o Buda nos dá sobre a questão do apego. Mas você vai encontrar outros textos búdicos em que o Buda vai dizer: a razão do sofrimento humano é uma só. Aí você é o apego. Aí ele vai dizer: é a ilusão. A razão do sofrimento humano é a ilusão. E o que é a ilusão? Ah, a ilusão. A ilusão é acreditar que o que eu vejo no espelho é a verdade. A ilusão é achar que a vida é só a vida material. Isso é ilusão. A ilusão é achar que o que os meus 5 sentidos apreciam é a verdade. Não é, tem muito mais coisa do que isso. Então, a ilusão gera o sofrimento. Por quê? Porque a ideia de que a vida é somente material traz sofrimento para nós. Porque quando um filho desencarna, eu não consigo lidar com essa dor. Eu não consigo lidar, porque está fora do recorte dos 5 sentidos. Quando, por algum motivo, eu fico doente e o meu corpo já não tem mais a vitalidade de antes, eu sofro, porque eu acho que eu sou o corpo, então a minha ilusão de achar que eu sou o corpo também provoca sofrimento em mim. Daí a gente vai perceber o Buda encaminhando as discussões no rumo da ilusão. Mas a maior parte dos textos, ele dá outra causa. Ele diz: todo o sofrimento humano decorre de uma única coisa. Aí você diz: é o apego. Não é. É a ilusão. Também não é. Ele dá uma terceira causa. Ele diz: todo o sofrimento humano decorre de uma única razão: desconhecimento das leis espirituais. E faz muito sentido. Porque o desconhecimento das leis espirituais é o quê? É não saber que eu sou uma alma imortal, é não saber que existe vida após a morte, é não saber que existe lei de causa e efeito, é não saber que existe reencarnação, que existe a evolução, que o nosso destino é a felicidade e que para que eu alcance a felicidade só tem um caminho que é a vivência do amor, que é o amor que abre as portas
da felicidade. Eu tenho que ter isso. Se eu não tiver essa compreensão, eu estou frito. Não vou conseguir. Então, por que que a criatura humana sofre? Porque desconhece as leis espirituais. Desconhece. Daí o Buda ainda avança mais. É impossível alcançar a plenitude do espírito, a iluminação, se você não souber que você é uma alma transcendente. Se eu não sei que eu sou um espírito imortal a caminho da felicidade, através das experiências para desabrochar o amor, não vai alcançar a iluminação. Vai até avançar um pouco, mas chegar no meio do caminho não vai. Não vai porque não entende o sentido pleno da vida. Precisamos ter essa visão mais nítida do que verdadeiramente nós somos. Porque, olha, se eu souber que eu sou um espírito imortal, eu não vou ficar preso aos 5 sentidos. Vence a ilusão. E se eu souber que eu sou um espírito transcendente, acaba o apego. Então, no fundo, no frigir dos ovos, a grande causa do sofrimento humano é o desconhecimento das leis espirituais. Qual a criatura humana que vai verdadeiramente decidir pela prática do bem se ela não entender o propósito superior de todas as coisas? Enquanto eu não entender que o resultado dos meus esforços é o desabrochar do amor na minha alma, e o desabrochar do amor vai me conduzir a um estado feliz de alma. Se eu não entender isso, eu não vou ter motivação para mudar. Eu não vou ter motivação. Eu vou dar só um exemplo. Nós temos, digamos, uma pessoa que diz assim: eu tenho ódio de fulano, tenho ódio dele, quero me vingar dele. O que ele me fez, não tem perdão, eu quero acabar com a vida dele. Eu vou destruir minha vida, mas eu destruo a dele também. Mas não faça isso. Perdoa o cara. Perdoa nada. O que ele fez não tem perdão. É, o queixinho chega, treme. O que ele fez não tem perdão, nem que eu viva até o último suspiro. Eu vou me vingar dele, eu vou acabar com a vida dele. E você tenta convencer a pessoa, ela não larga a mão. Vou me vingar. Aí você diz: não, tudo bem. Pode se vingar. Não há problema. Só quero te contar uma coisa. Na próxima encarnação ele vai ser teu irmão. Não, vamos rever esse negócio do perdão. Vamos reanalisar essa questão. O conhecimento das leis espirituais é fundamental para que a gente consiga se desenvolver. Olha, eu vou contar aqui uma coisa muito importante, que é o mais importante que eu tenho para falar hoje, eu vou falar agora. O far dos tambores, vamos lá. Cadê Rosane? Foi embora. Rosane sumiu. Rejane, cadê Rejane? Verângela, você está aí? Tá bom. Anota aí que isso é importante, Rejane. As pessoas muitas vezes dizem assim: eu não vou perdoar porque não tem nem graça. Ele faz um monte de coisa para mim e eu ainda sou besta e eu perdoo ele. Sabe por que que a gente pensa assim? Porque na nossa cabeça, quando eu perdoo alguém, eu tiro da outra pessoa a responsabilidade dela pelo que ela fez. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fulano aprontou comigo, aí, tá perdoado. Aí eu tirei do outro a responsabilidade que ele tem. Essa é uma visão que não é a que a doutrina espírita possui. Qual é a leitura da doutrina espírita? Que é a leitura das leis espirituais, da quais o Buda também faz parte.
Ninguém deve para ninguém. Nós não devemos uns para os outros. Quando A machuca B, não cria vínculo entre A e B. Quando A machuca B, apenas A machuca B. Não criou vínculo. Só cria vínculo quando A machuca B e B fica com ódio de A ou B fica com mágoa de A. Aí estabeleceu o vínculo. Quando A machuca B, pá, e B, que é o machucado, perdoa A, ele se desconecta de A. Não cria vínculo. E o mal que ele fez? Ah, pois é. O mal está dentro de nós. André Luiz, na obra Ação e Reação, diz assim: ninguém deve para ninguém. Se devemos, é para a lei e para nós mesmos. Então eu devo para a lei e para mim mesmo. Cadê a Lurdinha aqui, que é de Juiz de Fora? Ela vai entender o que eu vou dizer. Vocês não vão entender, mas ela vai entender. O mal, Lurdinha, está em mim. Ele está em mim. Não está na minha relação com as pessoas. Está em mim. É dentro de mim que está o mal. Quando uma pessoa não perdoa a outra, ela se atrela nessa pessoa. Nós nos vinculamos às outras pessoas. E nós produzimos, a partir desta vinculação, uma necessidade de resolver, porque existe daqui para lá e tem de lá para cá também. Aí as pessoas se atrelam. Sendo mais claro no que eu quero dizer, quando uma pessoa diz para outra assim: eu odeio você. Eu odeio você do fundo da minha alma, eu quero que você se desgrace. E o que eu puder fazer para atrapalhar a sua vida, eu vou acabar com a sua vida. A pessoa está falando isso, mas a lei de causa e efeito não fala português. A lei de causa e efeito está falando: eu quero encontrar você na próxima. Eu quero que você seja meu irmão na outra. Então é isso que acontece quando nós não perdoamos. O perdão, ele não tira a responsabilidade do outro, porque a responsabilidade do outro está no outro. Ele me desatrela de ter que encontrar com o outro. E esse que é o agressor não fica livre da culpa, ele vai ficar livre de mim, ou melhor, eu vou ficar livre dele. Quando eu perdoo, eu me retiro do cenário do reencontro. E aí, esse que é o agressor vai precisar de outra pessoa que não sou eu para me resolver. Porque o meu perdão não tira a responsabilidade dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O meu perdão não tira a responsabilidade dele, mas me retira de ter que reencontrar. Regiane, anotou, minha filha? É importante. Olha, vou passar um exercício para vocês. Exercício. Jesus foi traído, foi julgado erradamente, foi torturado, pregaram Jesus, bateram nele, um monte de gente fez coisa errada. E aí, ele teve muitos inimigos, muitas pessoas que prejudicaram, fizeram mal a ele. Na encarnação seguinte, quando Jesus nasceu, ele nasceu primo de quem? De Herodes? De Judas? Quando ele reencarnou depois de ser Jesus, ele foi vizinho de Anás, de Caifás. Como é que resolveu isso? Quando ele reencarnou, como é que ele resolveu esse problema? Hã? Não reencarnou? E esse monte de gente fez mal para ele. Como é que resolveu, então? Como é que resolveu? Hã? Limpou a culpa de todo mundo. Ah, não? Ele não precisou vir. Ele não reencarnou. E os que fizeram mal a ele ficaram sem culpa nenhuma? Os que fizeram mal a ele, cada um com as suas responsabilidades, renasceram, sabe lá Deus com quem, para se resolver. Não é isso? Está claro? E por que a gente não faz?
Se a gente já entendeu que é assim, então faz assim. Ué, se você já entendeu que quando perdoa, você se desconecta, mas o cara vai encontrar as consequências do que ele fez, então perdoa. A gente não faz porque não tem certeza. Senão eu quero dar só uma martelada nele. Só uma. Me dá. Depois que eu acertar, aí eu deixo em paz. Aí a gente cria vínculo, aí a gente se vincula. Aí vincula A e B. Se eu me vingar, ou às vezes eu nem me vingo, mas eu guardo mágoa, eu guardo ódio. Aí eu tchan, me conecto na pessoa. Quando eu perdoo, eu dissolvo esses vínculos. Porque o problema está em mim. O problema é meu. Se devemos é para a lei e para nós mesmos. Ninguém deve para ninguém. Ok? Muito bem. Oh, meu Deus. Já, já fiquei até depressivo. Eu vou tomar essas suas placas. Vamos lá, vamos continuar. Então, é por isso que se eu quero me libertar do sofrimento, qual é a solução? Conhecimento espiritual. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que ela tem que perdoar o outro se eu não tiver essa ferramenta do conhecimento espiritual? Ela não vai querer deixar de se vingar. Assim, não, eu vou me vingar deles. Não, mas você é uma alma imortal. E se você se vingar, você vai se vincular, vai reencarnar. Quero lá saber de reencarnação, quero me vingar, é agora, é agora. Então, eu preciso de conhecimento espiritual. Nós temos imperiosa necessidade do conhecimento espiritual para que a gente se liberte. Essa é a segunda nobre verdade. Aí vem a terceira nobre verdade. Qual é a terceira? Eu acho a terceira nobre verdade a mais simples de todas. Não acho assim ela espetacular, não. A terceira nobre verdade, a primeira é: existe sofrimento. A segunda, todo sofrimento tem uma única causa: o desconhecimento das leis espirituais. Terceira nobre verdade. Terceira nobre verdade. Muito bem. Terceira nobre verdade. Existe uma forma de acabar com o sofrimento. Qual é? Esquentou. Olha para a segunda. Qual é a forma de acabar com o sofrimento? Conhecimento espiritual, ou seja, é fazer o ESD. Como que eu faço para acabar com o sofrimento espiritual? Vai estudar as leis espirituais, vai estudar espiritismo. A gente não estuda espiritismo para chegar no nosso trabalho e ficar dizendo assim: sabe o que eu sei? Eu sei um monte de coisa. Não é para isso. Não é para exibir conhecimento, ficar no trabalho falando e e mostrando para as pessoas: eu sei um monte de coisa lá. Não é para isso. Não é para se exibir, não é para ficar doutrinando as pessoas. É para que eu consiga entender. O conhecimento é para mim. Eu não sei se vocês já perceberam uma coisa. Vocês já viram que cada um de nós tem uma alma? Cada um tem uma. E não tem ninguém com duas. E não tem ninguém com nenhuma. Não tem ninguém que não tenha. Todo mundo tem uma aqui, cada um tem uma. Já viram? Cada um tem uma. Não tem ninguém com duas, não tem ninguém com nenhuma. Sabe por quê? É para cada um cuidar da sua. É para cada um cuidar da sua, porque a gente não consegue salvar o outro, gente. Nós não conseguimos salvar o outro. Nós só salvamos a nós mesmos.
Ninguém salva outra pessoa. Nós só salvamos a nós, Ariane. Nós só salvamos a nós. Às vezes a gente ama demais uma pessoa, não salva o outro. Eu só salvo a mim, sabe por quê? Porque o conhecimento espiritual só salva a mim. Porque eu colocar em prática aquilo que eu sei. Então, às vezes, você tem um filho, você ama esse filho desesperadamente, você não salva ele. É ele que tem que se salvar. Você pode passar o fósforo para ele, mas quem vai acender a vela interior dele é ele. Você não tem a condição de ir lá e tchau, tchau, vou iluminar meu filho. Aí, tchau, não vai, ninguém ilumina ninguém. É a própria pessoa que faz o processo de autoiluminação. Então, a gente recebe o conhecimento espiritual? Sim, mas o que eu vou fazer com esse conhecimento é que me ilumina. Pegar numa turma de estudo na casa espírita, as lições são as mesmas, todo mundo ouviu a mesma palestra, todo mundo ouviu o mesmo estudo, todo mundo leu o mesmo livro, mas o aproveitamento é diferente. Então, a terceira nobre verdade é: a libertação do sofrimento é quando nós temos conhecimento espiritual. Você precisa disso. Todos nós precisamos do conhecimento espiritual para que a gente consiga se libertar do sofrimento. Não existe alternativa de libertação da criatura humana. Não existe se nós não conseguirmos entender o que é a lei espiritual. Quando eu descubro o mecanismo da vida, eu digo: não, pelo que eu sei, não vou fazer isso. Poderia até fazer, mas não vou fazer, porque pelo que eu sei não é correto que seja feito dessa forma. É aí, Ramon, que a compreensão das leis espirituais pode mudar a nossa história de vida. A gente só pode dizer que entendeu o espiritismo de fato quando pelo menos uma vez na vida, pelo menos uma, nós tomamos uma decisão séria na nossa existência baseado no conhecimento espiritual que a gente tem. Eu poderia ter ido por esse caminho, mas pelo que eu sei, eu decidi ir por este caminho. E eu poderia ter ido por aqui tranquilamente, mas eu decidi ir por aqui pelo conhecimento que eu tenho. Quando eu faço isso, eu estou mudando a história da minha vida pelo conhecimento espiritual que eu tenho. A libertação, portanto, do nosso sofrimento é... Vou tomar essas plantas. A libertação do sofrimento, na verdade, ela é uma condição que está relacionada com o dom de nós verdadeiramente entendermos as leis espirituais. Deu para compreender o que eu estou dizendo? E por que são 4? Porque era para terminar aí. Eu, se fosse o Buda, na terceira estava encerrado o assunto. Eu sei que existe o sofrimento, eu sei qual é a causa do sofrimento e sei como terminar o sofrimento. Acabou o discurso. Mas ele criou a quarta nobre verdade, que de todas as 4 é a mais conhecida. É a mais conhecida. Por quê? Porque a quarta nobre verdade foi a conclusão que ele chegou quando ele descobriu que muitas pessoas tinham um conhecimento espiritual, mas não se transformavam. O cabra faz o ERD e é um cavalo dentro de casa. Ele é ignorante com as pessoas, ele trata mal os outros. Mas ele tem conhecimento. Bicho, o cabra sabe tudo. Mas ele é um estúpido, é um cavalo. Bruto, não tem paciência, discute, briga dentro da casa espírita, briga do lado de fora da casa espírita, briga no trânsito, briga dentro de casa. Até com a sogra o cara briga. Não, não briguem com a sogra. Que ela volta mãe. Vai devagar. Devagar. Para ela ficar lá. Você brigar muito, ela vai se aproximando. Então você deixa lá. Bom? Então ele descobriu que o conhecimento espiritual não é suficiente para garantir
a libertação do sofrimento. Porque eu posso ser dotado do conhecimento espiritual e não me libertar. Então, ele criou um roteiro que ele trouxe para nós, que é o roteiro que ele trouxe. E é o roteiro de 8 passos. 8. São 8 passos que o Buda deixou, que são os passos para a nossa libertação do sofrimento. Vamos lá para os 8 passos. Passo número 1. Primeiro passo. Pensar corretamente. O que é pensar corretamente? É você fazer a leitura da vida pela ótica espiritual. Quando eu penso corretamente, é assim: eu tenho conhecimento espiritual e eu penso de maneira correta. Então, é você ter a mente focada nas verdades que você conhece. Então, isso é pensar corretamente. Pensar incorretamente é eu querer me vingar, eu achar que a vida é só material. Isso aí não tem condição. Então, é o passo número 1. Se não fizer o passo número 1, não adianta nem ir para o 2, você não vai dar conta. Então, o primeiro passo é você pensar corretamente. Ter uma maneira de se comportar que seja relacionado com as suas crenças, tá? Então, é seu sistema de crença ser de acordo com aquilo que a lei espiritual propõe. Passo número 2. Passo número 2 é você fazer as suas expectativas de vida baseado naquilo que você verdadeiramente conhece. Porque eu posso ter um sistema de crença todo voltado para as verdades espirituais, mas eu tenho uma maneira de funcionar completamente equivocada. Ou seja, vamos botar assim, para ficar mais claro. O passo número 1, como sendo crer corretamente. Ter o sistema de crença correto, compreender as leis de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo é a maneira como eu funciono na vida, de acordo com aquilo que eu acredito. O passo número 2 seria assim: eu já sei das leis espirituais, e eu digo assim, ó: fulano é péssimo, uma pessoa odiosa, queria me vingar dele. Ué, mas não é correto isso. Se eu sei das leis espirituais, eu não posso ter um pensamento que colide com isso. Eu fico olhando para um filho e digo assim: isso é uma cruz que eu carrego. Não vejo a hora de ir embora da minha casa. Então, quando eu tenho um pensamento que ele colide com o meu sistema de crença, eu não estou bem. Então, eu tenho que crer corretamente e pensar corretamente. Terceiro passo. Além de crer corretamente e pensar corretamente, falar corretamente. Porque, às vezes, o que eu falo não é correto. Eu até creio corretamente, mas o que eu falo não corresponde ao que eu creio. Porque eu ofendo, eu agrido, eu trato mal as pessoas. Se eu faço isso, eu não vou me iluminar. Não tem como eu me libertar do sofrimento se eu viver dessa maneira. Então, a proposta que ele nos oferece dentro dessa leitura é que a gente consiga, de fato, promover um processo de libertação das nossas almas. Como seria esse mecanismo de libertação? É eu falar de maneira produtiva, eu não ofender as pessoas. Às vezes, em casa, as pessoas se ofendem, elas se agridem. O cara tem conhecimento espiritual, mas ele agride as pessoas, ele trata mal os outros. Então, essa é a proposta do Buda. Não basta crer, é preciso ter um sistema de crenças correto e um pensamento correto. Às vezes a pessoa tem o conhecimento espiritual, mas assim: não, mas na minha vida vai dar tudo errado. Nasci para sofrer mesmo. Então eu tenho crença, mas eu não tenho o pensamento correto. E eu tenho que ter a fala correta. Aquilo que eu falo precisa ser coerente com aquilo que eu acredito, gente. Senão é esquisito demais. Como é que eu acredito
numa coisa e o que eu falo não configura isso. Você é uma praga, você é uma desgraça na minha vida. Não tem sentido. Não vou nunca me libertar do sofrimento se eu tiver esse tipo de situação. Passo número 4. Crer corretamente, pensar corretamente, falar corretamente, agir corretamente. Não basta só falar, eu tenho que agir corretamente. As minhas ações têm que ser ações que sejam correspondentes ao meu sistema de crenças. A minha ação tem que ser. Às vezes você tem um idoso em casa e você vai alimentar, não tem paciência, porque você bota a comida volta, você bota a comida volta, aí você empurra, aí dá um muxicão nele, sacode a cabeça dele para ver se ele come, trata mal, ofende. No trânsito, Vera, as pessoas fazem muitas coisas equivocadas. Então a gente age. A gente tem que agir. Eu quero. Ai, Senhor, eu queria tanto encontrar a felicidade. Está aqui o roteiro, papai. Mas eu não quero seguir. Eu quero ficar xingando, mordendo as pessoas, ofendendo o vizinho, jogando ovo lá do apartamento quando fazem barulho lá embaixo. E quero ser feliz. Não tem como. Não existe como. Então, o quarto sinal é nós sermos efetivamente capazes de agir corretamente. Número 5. O que pode ter depois, hein? Porque, olha, já pensa corretamente, já fala corretamente, já age corretamente. Eu, se fosse ele, acabava no 4. Mas tem o 5. Viver corretamente. Porque uma coisa é agir. Eu agi aqui, eu agi ali. Não é suficiente, é preciso viver corretamente. Viver corretamente. É fazer da nossa vida uma constante vigilância da nossa transformação. Sermos verdadeiramente bons. Enquanto eu não conseguir isso, o sofrimento estará em nós. Então, por que a gente sofre? Porque não vivo o amor plenamente. Como eu não vivo o amor plenamente, eu automaticamente experimento o sofrimento. Olha, faltou levantar de 5. Não, já estou acabando. Você foi julgada, foi condenada, minha filha. O pessoal é mau. Sexto passo, esforço correto. O que é esforço correto? É não desistir, de estar sempre se transformando. Esse esforço correto é a transformação moral que Kardec falava. O que é o esforço correto? É a nossa capacidade de, dentro do cenário da vida, nós estarmos sempre atentos para trazer a cada dia algo de melhor que não tinha na véspera. Esse é o esforço correto. Eu era assim, agora não sou mais. Eu era desse jeito, agora não sou. Eu era de uma forma, agora sou de outra. É eu estar o tempo todo melhorando. Porque se eu creio corretamente, penso corretamente, falo corretamente, ajo corretamente, vivo corretamente, preciso melhorar o que eu já vivo corretamente. Ou seja, cada vez melhorando mais aquilo que eu estou fazendo. Penúltimo passo, para acabar. Sétimo passo, atenção correta. O que é atenção correta? É você estar atento para as coisas que acontecem em redor de você. Se as pessoas te criticam, se as pessoas dizem que você está fazendo coisa errada, porque às vezes a gente diz assim, não estou nem aí, não estou nem aí, então vai sofrer. Porque enquanto a gente não tem a atenção correta, nós estamos inscritos para experimentar sofrimento. Por exemplo, o que é a atenção correta? Nós sabemos que na questão 919A de O Livro dos Espíritos diz assim, fazei como eu fazia quando estava encarnado, todas as noites antes de dormir, repassava o meu dia para saber se alguém... Não tem um negócio assim?
Mas se eu não tiver a atenção correta, não vai prestar para nada isso aí. Porque a pessoa vai se deitar e vai dizer: "Ai, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Briguei com o meu vizinho, mas ele mereceu, bem merecido, foi bem merecido. Tratei mal minha mãe, mas ela também merece, ela também merece". Se eu não tiver a atenção correta, eu repasso o dia e dou razão para tudo que eu fiz e não descubro que eu estou errado. Então, não é suficiente repassar o dia. É preciso estar com a mente desperta, com criticidade, para colocar uma outra pessoa no meu lugar, generalizar a minha ação para ver se o que eu faço, se todo mundo fizesse, ia ser pior ou não. Aprender a ouvir o que as pessoas falam de mim, porque o que as pessoas falam de mim indicam quem eu sou. Medir verdadeiramente o que é que eu sinto, mas de maneira sincera, senão a gente não muda. A gente vai se desculpar. Não, eu briguei, mas ela nem se machucou, nem foi nada demais. Foi, chorou. Chorou porque ela é besta mesmo e tal. Então, é preciso ter mente desperta para que eu esteja atento e crítico com relação a minhas ações. E último passo, o oitavo. Segundo Buda, tirar um tempo todo dia para meditar sobre as nossas vidas. Meditar não é ficar naquela posição de lótus, sabe, que o pessoal, a gente não tem mais nem dobradiça para estar. Mas se for querer fazer aquilo, a gente nem consegue fazer, e se conseguir, tem que chamar outro para nos tirar da posição. Então, meditação não é uma posição física. Você medita lavando uma louça, limpando casa. É você revisar a sua vida. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Como é que eu posso melhorar? E procurar, dentro do possível, fazer a nossa transformação. Aí a gente pode encontrar a cessação do sofrimento. Essa é a proposta do Buda. O caminho óctuplo de Buda é o nome desse caminho de 8 passos que ele nos deixou. Essa é a rota que a gente tem, porque sim, é possível cessar o sofrimento, mas é preciso conhecimento espiritual, pensar corretamente, falar, agir, viver, esforço correto, atenção correta e, por fim, meditar nas nossas vidas para que a gente verdadeiramente se liberte da dor. Muito obrigado a todos.